Em uma sala de aula, o professor explicava algumas fórmulas químicas para os alunos. E o nosso prota chamado Doujima, que é aparentemente um garoto bem comum, estava quieto prestando atenção. Até que de repente alguém chama por ele. Essa é Himekawa, uma garota atrevida que pergunta se ele por acaso já pegou alguma garota antes. Doujima responde de modo sério que nunca. E ela então fala que isso queria dizer que ele é um virgão. Direto ao ponto, ele fala que como ele já disse que nunca saiu com uma garota antes, seria muito estranho se ele não fosse virgem. E assim ele pergunta se ela tinha noção de que eles estão no meio da aula. Mas ela o ignora, repetindo várias vezes que ele é um virgão. Após isso, Himekawa fala que os homens só têm permissão para serem virgens até o fundamental. E pergunta se ele é diferente por estudar demais. Doujima, confuso, pergunta o que ela queria dizer com essa história de permissão e quem que disse isso. E Himekawa, após pensar bastante, responde que deve ter sido uma lei do governo. Mas ele retruca dizendo que isso era bobagem. E então ele fala que isso quer dizer que ela já fez aquilo com alguém, a deixando levemente aflita, e logo dizendo que sim, ao mesmo tempo que cruzava os braços tentando fazer uma pose descolada. Isso faz com que ele se aproxime do ouvido dela e fale algumas coisas. E o que quer que ele tenha dito deixou ela em pânico, erguendo a voz e o chamando de pervertido por falar coisas tão estranhas. Ele responde que isso era algo normal se ela já fez aquilo, e Himekawa, envergonhada, revela que nunca fez nada disso. Mas Doujima responde que não ouviu e pede para ela repetir. Ela então repete que nunca fez essas coisas, e quando ele questiona ela por ter falado que tinha experiências, ela fala que ele é muito irritante e assim responde que também é virgem e pura. Doujima responde que estava incerto sobre qual das duas falas dela é mentira, e ela, totalmente envergonhada, novamente repete que nunca fez nada. Mas ele ainda segue com isso, dizendo que ela mesma falou anteriormente que tinha experiência. E essa encheção de saco toda deixa ela irritada, logo gritando que é virgem, mas também rapidamente percebendo seu erro. Ela falou tão alto que todos, incluindo o professor, escutaram aquela declaração, rendendo um baita momento desconfortável para ela, que esconde a cara de tanta vergonha. Gritando em seus próprios pensamentos, ela sentia que foi completamente humilhada por aquele cara. Mesmo ele sendo um virgão qualquer, ele ainda teve coragem de fazer isso com ela. Mas ao pensar um pouco, ela tem uma ideia e logo chama por Doujima pedindo para eles jogarem Shiritori, que é um jogo de palavras onde a última letra da palavra atual deve ser a primeira letra da palavra seguinte, e quem errar perde o jogo. Mesmo com ele insistindo que eles ainda estão em aula, Himekawa começa o jogo, e então eles vão competindo. Só que ele rapidamente percebe que todas as palavras dela direcionavam ele a falar peitos em voz alta, mas enquanto isso ela sorria de forma maliciosa, pois mesmo ele tendo notado sua estratégia, ele ainda vai ter que dizer aquela palavra de uma forma ou outra, e nesse momento ela irá se aproveitar e zoar ele até o quebrar mentalmente. E 10 minutos depois, Doujima ainda não tinha dito a palavra, e Himekawa já estava visivelmente cansada, se perguntando quantas palavras com P aquele cara conhecia. Após mais algum tempo, o jogo tinha se invertido, e era Himekawa que passava por apuros, pois já não lembrava de mais nenhuma palavra com P. E ficando novamente envergonhada e cedendo à pressão dele, ela fala a palavra peito. Ele tenta dizer que não era sobre isso que ele estava falando, mas ela o ignora e mais uma vez ergue o tom da voz, repetindo novamente a palavra. E todos novamente se viram para ela e começam a encarar, a deixando em pânico. Isso porque nessa hora o professor tinha pedido para algum aluno falar a resposta para a questão que ele tinha escrito no quadro. E bem nessa hora ela solta a palavra peito, o deixando incrédulo e então pedindo para Doujima responder, que ao falar a resposta correta deixa ela se sentindo ainda mais miserável e novamente escondendo o rosto. Após o primeiro período, Doujima olha para o lado e nota que Himekawa estava arrumando suas coisas. Ele então pergunta o que ela estava fazendo e ela responde que irá para casa. E quando ele fala que tinha passado só o primeiro período e pergunta se ela estará bem com suas notas faltando aulas desse jeito, ela manda ele se calar, pois tudo isso era culpa dele. E com lágrimas nos olhos, ela pergunta se ele achava divertido envergonhar ela desse jeito na frente de todos. Ela também reclama que a expressão dele nem mesmo muda e por conta disso é ela quem acaba sempre humilhada. E incrédulo, ele responde que nunca viu alguém ficar irritado de forma tão sem nexo assim, e que foi ela mesma que cavou sua própria cova, tentando tirar onda com ele que estava quieto. Mas nada a fim de raciocinar, ela manda ele se calar e que por conta dele ela agora não poderá mais se casar, e era para ele assumir a responsabilidade por isso. Ao ouvir aquilo, ele fica pensativo por um momento, e após isso pede para que ela se case com ele então, deixando ela toda envergonhada, o chamando de idiota e mandando ele não tirar conclusões precipitadas.
No próximo dia, Dojima andava para a escola enquanto revisava seus livros de estudo. Isso até que Himekawa aparece chamando por ele. Levemente corada, ela fala que como ele é um baita solitário por estar caminhando para a escola sozinho, ela não tinha escolhas além de acompanhá-lo. Ele responde que ela também está sozinha, então não tinha direito de dizer nada. E assim eles começam a discutir sobre ele parecer um certo japonês famoso por andar pelas ruas lendo livros. Himekawa então finge se assustar com algo, e quando Dojima olha para a direção em que ela estava apontando, ela rouba o livro que estava na mão dele. Ele logo pede para ela devolver seu livro, até notar algo peculiar. Himekawa tinha enfiado o livro entre seus melões, e de modo atrevido ela se pergunta qual será a reação dele agora. Mas enquanto ela falava que isso era provavelmente demais para um virgem como ele, Dojima estende a mão para tirar o livro do meio dos melões dela. E isso deixa Himekawa em pânico, que ao dar um passo em falso acaba tropeçando e machucando o pé. E fazendo assim, Dojima logo perguntar se ela estava bem. Ela, irritada, fala que ele era muito sem noção por tentar pôr as mãos nos atributos de uma garota. Em pensamentos, ela fala de modo frustrado que Dojima nunca muda aquela expressão séria, mesmo com ela fazendo tudo isso. E isso faz ela acabar desistindo de tentar incomodá-lo, devolvendo seu livro. Ele então pergunta se seu pé estava doendo, e ela responde de modo irônico que está doendo muito e que foi tudo culpa dele. Desse modo, Dojima toma uma atitude inesperada, pegando Himekawa no colo e a deixando vermelha como um tomate. Ela então começa a se debater, mandando ele soltá-la, mas ele responde que se foi culpa dele, ele precisa ajudá-la carregando ela até a escola. Ela o chama de idiota e responde que já estava bem, pedindo para ele colocar ela no chão. Já na escola, todos pareciam muito surpresos ao ver Dojima carregando Himekawa como se fosse uma princesa. Já por outro lado, ela escondia o rosto de tanta vergonha. Dentro da sala de aula, ela permanecia de cabeça baixa e morrendo de vergonha, mais irritada com Dojima, dizendo que era tudo por culpa dele. Isso até que algumas colegas chegam perguntando por que ela estava tão para baixo hoje, e assim falando que acharam que ela estaria feliz por ter sido carregada igual princesa mais cedo. Mas Himekawa responde que não teve escolhas e que foi forçada a isso. Sua amiga então fala que tem uma coisa para mostrar para ela e que isso irá levantar seu humor. E quando Himekawa fica curiosa, ela mostra uma foto que tirou essa manhã dela no colo de Dojima, e isso deixa ela furiosa. E se levantando da cadeira, ela manda a garota deletar aquela foto imediatamente. Mas as garotas têm uma ideia e decidem que irão mandar aquela foto para Dojima. Isso deixa Himekawa surpresa, perguntando como elas tinham as informações de contato dele, e uma delas responde que pegou seu número no dia anterior. E enquanto ela perguntava se elas realmente enviaram a foto para ele, Dojima começa a checar algo em seu celular, deixando todas elas surpresas por ele não ter nenhuma reação em particular. Dessa forma, Himekawa, parecendo irritada, pergunta por que ele deu seu número para a amiga dela, e ele responde que ela pediu e ele só passou o contato, e era só isso. Com isso, Himekawa pede para que ele dê seu número para ela também, e ele facilmente concorda, deixando as amigas dela sem reação, já que na verdade ela também queria o número dele. Ao pegar o contato dele, ela novamente fica irritada, perguntando por que raios ele colocou aquela foto como imagem de perfil, e Dojima responde que achou que seria engraçado, fazendo ela falar que já que ele não sente vergonha de nada, ele deveria também perder seu senso de humor logo de uma vez. Mas por outro lado, as amigas dela falam que ele na verdade não é nada mal em provocar Himekawa. No próximo dia, enquanto Dojima estudava, Himekawa novamente aparece diante dele perguntando o que ele estava fazendo. E apoiando o braço sobre a cabeça dele, ela fala que ele parecia até um masoquista por estudar mesmo após a aula ter acabado. Ele responde que não é masoquista e pergunta o que ela está fazendo ali. Ela então fala que foi até uma loja e que encontrou algo bem interessante. E isso faz Dojima perguntar se ela veio até ali só para mostrar para ele. E ela, envergonhada, responde que não era nada disso e que só sentiu que precisava voltar para a escola. Dojima fala lembrar que ela saiu toda apressada após a aula acabar, e ela manda ele se calar, dizendo que irá acabar com essa atitude fria dele com esse novo aparelho que ela acabou de comprar, mostrando assim para ele um detector de mentiras que ela comprou. Ela então coloca a mão dele no aparelho e fala que ele deve a partir de agora dizer não para tudo que ela perguntar. E assim ela pergunta se o nome dele é Dojima, e quando ele responde que não, o aparelho começa a analisar e então solta um choque nele, fazendo Himekawa instantaneamente começar a dar risada. Ela achava hilário ele ter dado um pulo por conta do susto de ter levado um choque, e isso faz ele perguntar por que estava sendo torturado e sofrendo chacota desse jeito. Após terminar com suas risadas, ela explica que aquele é um detector de mentiras e que se ele mentir, ele levará um choque. Como ele sempre finge ser tão calmo, ela achava que isso fará ele finalmente perder sua compostura, e Dojima, mantendo a calma, fala que ela tinha motivações bem fortes para ter voltado para a escola somente para isso. E enquanto ela sorria de modo malicioso, ele se mantia sério. Dessa forma, ela pergunta
pergunta se ele estava nervoso e ele responde que não. O detector registra que ele falou a verdade, e Himekawa então parte para a próxima pergunta, ficando pensativa por um momento, e após isso perguntando se ele gosta de ter pensamentos safados com ela. E ao mesmo tempo que ele parecia estar em choque, ela pergunta o que ele fará agora, pois mesmo que ele mantenha sempre sua expressão calma, agora ele não conseguirá esconder seus verdadeiros sentimentos. Mas enquanto ela provocava ele, Dojima responde que não para a pergunta dela de modo sério, e quando o aparelho detecta que era verdade, ela fica muito irritada, e se levantando ela pergunta se isso queria dizer que ele acha que ela não tem nenhum charme, mas ele responde que não, e o aparelho confirma que ele falava a verdade. Isso deixa ela mais calma, perguntando se isso queria dizer que ele na verdade acha ela charmosa, mas quando ele responde que não e o aparelho confirma, ela fica frustrada, perguntando qual era o problema daquela máquina, pois não fazia sentido. Ela começa a pensar que aquilo estava quebrado, e Dojima pergunta se ela gostaria de testar nela mesma, mas Himekawa tenta desconversar, dizendo que não tinha interesse. Ele então pergunta se ela estava assustada, e quando ela estava para responder que não, ele rapidamente coloca a mão dela no aparelho, e após calcular sua resposta, o aparelho dá um baita choque nela, fazendo ela se assustar e bater com a cabeça na parede. Após isso, ela estava muito irritada, falando que aquilo tudo foi uma porcaria, mas Dojima fala que aquela reação dela alguns momentos atrás foi muito boa, deixando ela ainda mais irritada. Aquilo não surtiu nenhum efeito nele e ela desperdiçou seu dinheiro naquele aparelho, e assim ela fala que como eles dois usaram, ele deveria pagar a metade. Mas Dojima reclama que também levou choque toda vez que ele não mentiu em suas respostas, e após entender o que ele quis dizer, ela fica surpresa e pergunta se ele realmente só lidou com a dor do choque, e quando ele responde que não, ela fala que aquilo era certamente uma mentira. Em outro dia, Himekawa caminhava com sua amiga, até que ela se despede dela dizendo que iria para seu emprego de meio período. Após isso, Himekawa andava pela rua despreocupada olhando em seu celular. Isso até que um cachorro a vê e late bem alto, fazendo ela se assustar. Ela então reclama que aquele cachorro faz isso sempre que ela passa por ali, e o chamando de estúpido, ela fala para ele pelo menos lembrar dela e parar de assustá-la. O cachorro responde com um latido, e ela ainda frustrada fala que qualquer um ficaria assustado com um latido desses. Mas ao pensar melhor, ela acaba tendo uma ideia. E então no dia seguinte na escola ela chama por Dojima e pergunta se ele já estava indo para casa. E quando ele fala que sim e pergunta se ela precisava de algo, ela abre um sorriso e pede para eles irem juntos. E sem desconfiar de nada, ele aceita. A partir daí eles caminham juntos para casa. E quando ele se despedia dela, Himekawa pede para ele esperar um pouco e para eles pegarem um atalho, pois ela queria mostrar algo muito interessante para ele. E enquanto caminhavam, ele comenta que nunca andou por essas ruas antes. E ela responde que não tem nada de interessante ali de qualquer forma. Isso faz ele ficar confuso, perguntando se não é por esse caminho que tem algo interessante ao qual ela queria mostrar para ele. E sorrindo, ela fala que ele estava certo. É logo ali perto que tem aquele cachorro grande que late para qualquer um. Mesmo Dojima irá perder sua compostura se for pego de surpresa por aquele cachorro. Ela já tinha tudo esquematizado, fazendo ele andar na frente e então mandar uma mensagem para ele. E enquanto ele estiver distraído olhando seu celular, o cachorro irá aparecer e o assustar. E nesse momento de desespero, ela irá tirar uma foto dele, e sorrindo de forma maléfica, ela fala que esse plano era perfeito. O que ela quer realmente mostrar a ele estará em seu telefone, e isso será a expressão estúpida que ele fará. Se aproximando do local, ela já manda a mensagem para ele. Ao olhar, Dojima se vira, perguntando por que ela mandou um A para ele e por que ela estava tão distante dele. Isso faz ela ficar confusa, e ao se aproximar, ela nota que o cachorro não estava ali. Mas enquanto Dojima perguntava o que tinha ali, ele nota algo, e vendo sua expressão estranha, Himekawa pergunta o que aconteceu. Ele responde para ela olhar para trás, mas já era tarde e o cachorro derruba ela no chão. E ao mesmo tempo que ela mandava ele sair de cima, ele lambia o pescoço dela, a deixando totalmente desconfortável. Isso até que a dona do cachorro aparece pedindo desculpas, mas ao se aproximar, ela nota que seu pet estava molestando uma garota numa pose muito sugestiva e bem desnecessária. E sério, essa imagem me quebrou legal. Eu prefiro até nem comentar nada sobre ela. Só que eu nunca tinha visto uma porra dessas no mangá. Bizarro. E enquanto Himekawa era ousada, Dojima fala que essa não era a situação. E então ele explica que quando um cachorro monta em uma pessoa, isso quer dizer que ele quer monopolizá-lo ou mostrar quem é que manda. Mas enquanto ele explicava, Himekawa pede por socorro. Mas sem nenhuma intenção de ajudar, ele puxa seu celular, apontando a câmera na direção dela. Nesse momento, ela fala que ele é um homem morto se tirar alguma foto disso. Um tempo depois, ela estava finalmente livre, mas coberta de baba de cachorro. E quando a dona do cachorro pede desculpas, Dojima fala que ela não precisava
precisava se preocupar, mas Himekawa responde que não era ele quem deveria falar algo, e desse modo ele chama por ela, que irritada pergunta o que ele queria. Ele mostra seu celular, dizendo que tirou boas fotos e pergunta se ela queria que ele enviasse para ela. Ainda mais irritada, ela responde que não queria e que não era para ele se aproveitar da confusão para ficar tirando fotos. Mas mesmo assim ele agradece, pois ela realmente mostrou algo muito interessante para ele. E ainda mais irritada, ela manda ele deletar a foto imediatamente. Na aula de culinária, Himekawa permanecia concentrada enquanto cozinhava, até que Dojima chama sua atenção dizendo que ela parece ser muito boa em cozinhar. Ela, toda orgulhosa, fala que consegue se virar, e toda contente ela fala que isso é somente uma parte do charme de uma garota, e que isso é de senso comum. Mas enquanto ela falava, ela balançava a faca, quase acertando um dos colegas sem notar. E enquanto ela pedia desculpas para o colega em questão, Dojima fala que é ela quem precisa aprender mais sobre senso comum. Ela então tenta provocar ele, perguntando se ele também sabia cozinhar ou se ovos fritos era tudo que ele sabia fazer. Mas enquanto ela falava, uma garota pede a ajuda dele, e ele logo vai ajudá-la, deixando Himekawa irritada por ele não escutá-la até o fim. Após a comida ficar pronta, a professora vai avaliar os alunos, e no grupo de Dojima ela fala que todos fizeram um bom trabalho e que estava muito gostoso. E enquanto sua colega estufava o peito falando que não foi nada demais, Dojima fala que na verdade ele fez quase tudo sozinho. Isso até que Himekawa chama por ele, sorrindo e com algo na mão. E quando ele pergunta o que ela queria, ela, ficando corada, fala que fez uma sopa e pede se ele gostaria de provar. Ele pergunta se podia mesmo provar e ela responde que era claro que sim, mas ao mesmo tempo que ele agradecia, ela fazia aquela expressão maligna. E em pensamentos ela fala que ele é um grande idiota, pois ela encheu aquela sopa de vinagre e que isso era uma vingança por ele ter feito ela de otária da última vez. Ela apostava que ele baixou a guarda ao saber que ela podia cozinhar, e essa era a chance perfeita. E enquanto ele tomava a sopa, a expressão dela brilhava, até que ela nota que ele não parou e nem reclamou, mas simplesmente continuava tomando aquela sopa cheia de vinagre. Ao terminar, ele fala que estava delicioso, deixando ela pasma, e então perguntando se ele não tinha achado o gosto ruim. Ele responde que não, e assim ela pega a tigela, se perguntando se talvez tenha ficado realmente muito bom, mesmo com ela tendo enchido aquilo de vinagre. Mas ao experimentar, ela logo cospe tudo fora, dizendo que estava horrível. E ao mesmo tempo que ela se contorcia, Dojima pergunta se ela estava bem. Irritada, ela o chama de arrombado e fala que aquela sopa estava estupidamente azeda e que ele enganou ela. Dojima fala que aquela sopa realmente estava meio azeda, e quando ela pergunta furiosa por que ele tomou, ele responde que foi porque ela preparou aquilo com todo o carinho para ele, e isso deixa ela totalmente sem jeito. Mas se recompondo, ela fala para ele parar de tentar agir todo descolado, pois ela propositalmente colocou vinagre e ele ainda bebeu quase tudo. E enquanto ele entendia que caiu em seu jogo, Himekawa parece ter sido tomada pela culpa, e então manda ele esperar um pouco, e logo depois ela volta com outra tigela para ele, e enquanto entregava, ela fala que não quer que ele pense que ela não tem habilidades reais de culinária, então era para ele novamente provar. Ele rapidamente aceita e pega a tigela, e Himekawa fala que não tem certeza se será do agrado dele, pois como ele disse que aquela sopa de antes era deliciosa, ele certamente deve ter um paladar esquisito. Isso até ela novamente ficar irritada por ele não responder suas provocações e só tomar sua sopa calado. Mas quando ele fala que estava delicioso, os olhos dela começam a brilhar de felicidade, até que ela fala que parece que ela o obrigou a dizer isso, perguntando se ele realmente gostou. Ele responde que era claro que sim, e que ele gostaria de tomar a sopa dela todos os dias. E essa confissão dele deixa ela totalmente envergonhada. E quando ele fala que ela será uma boa esposa no futuro, ela responde aflita que não tem planos para isso. Ao final da aula no dia seguinte, o professor fala para seus alunos se registrarem em algum clube e entregarem esses registros na sala dos professores o quanto antes puderem. Himekawa olhava para aquela folha bem pensativa e, soltando um sorriso, ela chama Dojima, perguntando se ele planeja se juntar a algum clube. Ele responde que estava pensando sobre isso nesse exato momento, e ela logo pergunta se ele irá para algum clube envolvendo esporte e se ele era bom em algo. Mas ele responde que os clubes não se limitavam a somente atividades físicas, revelando que planeja entrar no clube de pesquisa de biologia. Ao ouvir isso, ela deixa escapar uma risada, e após isso ela dá gargalhadas na cara dele, dizendo que ele é muito engraçado. Mas Dojima, de modo sério, responde que não estava tentando ser engraçado, e ela continuava rindo dele até o ponto de lágrimas surgirem em seus olhos. Ele então pergunta se ela irá se juntar a algum clube, e ela responde que não, pois isso seria um saco. Ela até tentou o clube de vôlei no fundamental, mas acabou desistindo. E sorrindo, ela fala que eles só irão viver a vida de ensino médio uma única vez,
e que se eles não aproveitarem já era e não tem mais volta. Se juntar a um clube e dedicar seu esforço e tempo nele é um desperdício, e além disso não tem como ele aproveitar sua juventude num clube de biologia. Uma semana depois, Himekawa olhava pro nada, totalmente entediada. Suas amigas se juntaram a alguns clubes e além disso trabalham, então ela foi totalmente deixada de lado. Isso faz ela notar que era ela quem estava desperdiçando seu tempo ficando ali parada. Tudo que ela disse para Dojima no outro dia voltou como karma para ela. Ela precisava fazer algo, logo decidindo que irá incomodar Dojima já que tem tempo de sobra. E isso a leva até a sala do clube de biologia, a deixando surpresa por aquele clube realmente existir. E com o pensamento de que deveria estar cheio de gente como Dojima, ela abre a porta. Mas ao entrar na sala, ela nota que ele estava sozinho. E quando ela pergunta o que ele estava fazendo, Dojima responde que um dos pets que o clube cria acabou escapando. E ela, dando risada dele, fala que ele é muito estúpido por já deixar algum bicho escapar. Ele responde que não foi culpa dele. E ela fala algo sobre eles precisarem mudar o nome do clube de observação para busca de biologia, já que eles deixaram um dos animais escapar. E enquanto ela permanecia sentada encarando ele, Dojima pergunta o que ela queria. Himekawa responde que estava participando do clube e observando um animal chamado Dojima, mas ele logo nota que ela na verdade estava somente entediada. E se passando um bom tempo ela ainda continuava observando ele atentamente enquanto ele procurava o pet que fugiu. Até que se cansando ela decide ajudá-lo a contragosto. E quando ele fala que ela era de grande ajuda, ela desconfiada pergunta se na verdade ele é o único membro daquele clube. Dojima responde que ele é o único do primeiro ano, mas que tem outros 3 membros que são mais velhos, só que não estão no momento. Após um tempo, Himekawa desanimada fala que não encontraram nada mesmo após todo esse tempo procurando. Então o animal certamente deve ter escapado para fora da sala, até que de repente ela encontra uma rede de caçar insetos. E enquanto Dojima falava, Himekawa tem uma ideia e decide pegar a rede. Ela iria caçar Dojima e deixar ele assustado, mas quando ele olha para trás ela fica aflita, já que ele reparou nela. Só que enquanto ela ficava em silêncio, Dojima fala que era ótimo que ela já tinha encontrado o pet que eles estavam procurando. Confusa com o que ele falou, ela responde que não encontrou nada, até ele falar que estava grudado no ombro dela. E ao olhar para o ombro, ela nota um sapo grudado nela, e então solta um grito com todas as forças. Após isso, Dojima pega o sapo perguntando para onde ele tinha ido. E ao olhar para Himekawa, ele nota que ela estava no chão com a rede presa em sua cabeça. E dessa forma, ele aproveita e fala que ela fez um ótimo trabalho capturando a si mesma ao invés do sapo. Completamente envergonhada, ela fala que ele deveria ter avisado desde o começo que o tal pet era um sapo. Depois disso, no caminho de casa, ela continuava reclamando e dizendo que ajudar ele foi uma enorme perda de tempo. Ele responde que estava feliz que ela acabou encontrando o sapo no final, e fala que a juventude deles foi bem aproveitada durante esse tempo. Irritada, ela pergunta como que isso foi proveitoso, e ele responde que ele se divertiu bastante. Ele fala entender as palavras dela sobre o ensino médio ser uma experiência única e tal, mas ele ainda se divertiu muito hoje graças a ela. Essas palavras deixam ela corada, e então ela fala que isso era injusto. E enquanto ele ficava confuso, ela fala que era injusto somente ele ter se divertido, e que agora ele terá que providenciar diversão para ela também. E sendo assim, ele convida ela a se juntar ao clube de biologia, mas ela rapidamente nega, com um tom de voz bem irritado. Em um dia bem quente, Himekawa se abanava com uma folha de papel, desejando que pelo menos ligassem o ar-condicionado da sala após a aula de educação física. Dojima tenta repreender ela, dizendo para ela parar de se abanar no meio da aula, mas ela manda ele se calar, pois ele nem é o professor deles. Isso até que o próprio professor reclama que ela estava fazendo muito barulho com aquela folha e manda ela parar, a deixando sem escolhas. Nesse momento, Dojima fala que avisou ela, mas Himekawa responde que não podia fazer nada, já que está muito calor. E reparando bem para ele, ela pergunta como Dojima está tão tranquilo nesse calor medonho. Ele responde que também está com muito calor e que também é o mesmo para todos na sala. Mas o ponto dela não era esse, e ela fala que ele nem ao menos estava suando, mesmo estando com o uniforme completo. E ignorando o chilique dela, ele fala entender que ela está com bastante calor, mas que ela não deveria ficar sacudindo sua saia dessa forma, pois pode acabar mostrando suas roupas íntimas sem querer. Ela estava prestes a falar algo, até que novamente tem uma ideia mirabolante. E assim ela chama por ele e pergunta se ele gostaria que ela mostrasse suas roupas íntimas para ele. Ele logo pergunta se o calor tinha finalmente afetado o cérebro dela, mas ela, que ainda sacudia sua saia, fala que ele é muito maldoso e que ela realmente planejava mostrar a ele.
E ao mesmo tempo que ele mandava ela parar com isso, Himekawa de repente levanta sua saia na frente dele, o deixando totalmente sem palavras. Após isso, ela começa a rir da cara dele, dizendo que para seu azar ela está atualmente vestindo seus shorts esportivos, então não tinha nada para ele ver ali. Vendo seu silêncio, ela manda ele dizer algo, e ficando animada, ela pergunta se ele ficou tão em choque assim por ela ter mostrado seu short a ele. Ele responde que só não conseguia processar uma reação apropriada por ela ter erguido sua saia do nada e ter mostrado suas roupas íntimas. Ao ouvir aquilo, ela começa a dar gargalhadas, até que o professor novamente manda ela ficar quieta. Mas mesmo assim, ela ainda dava risada enquanto mantinha a cabeça baixa. E então ela pergunta se Dojima nunca viu a roupa íntima de uma mulher antes, explicando que aquilo que ela está usando é somente um shorts esportivo e que não tem nada demais nisso. E no fim, ela devolve a mesma pergunta para ele, questionando se o calor por acaso derreteu o cérebro dele. E Dojima, de modo sério, responde que pode ser que isso tenha mesmo acontecido. Ela fica extremamente surpresa com essa atitude dele. Pela primeira vez, ele ficou sem respostas, e essa era a vitória perfeita dela. Ela queria ver mais do rosto em pânico dele, mas ainda assim isso não tirava o mérito de que sua provocação finalmente teve efeito nele. E achando seu ponto fraco, ela fala consigo mesma que irá provocar ele dessa maneira todos os dias daqui em diante. Após isso, o sinal toca para a hora do lanche, e suas amigas logo chamam Himekawa para ir até a cantina. E enquanto ela mexia em algo em sua bolsa, ela nota que seus shorts esportivos estavam ali dentro. Isso deixa ela extremamente confusa e suando frio. Sua amiga então fala que ela mesma estava reclamando um monte do calor e que após a aula de educação física ela retirou o short. Isso faz Himekawa ficar muito corada, notando que quando levantou sua saia naquela hora, ela na verdade mostrou sua calcinha para Dojima como se fosse uma depravada. E isso faz ela ficar ainda mais corada, a ponto de quase explodir. Sua amiga até comenta que por aquele vermelhão em seu rosto ela parecia estar mesmo com muito calor, e desconversando ela fala que certamente o dia está muito quente. Em um dia qualquer após a aula acabar, Himekawa finalmente acorda, depois de dormir durante a aula toda. Ao olhar para o lado, ela nota que Dojima não estava em seu lugar, e então uma das colegas fala que ele foi até a enfermaria, pois ele não estava se sentindo bem, e isso deixa ela levemente preocupada. Um tempo depois na enfermaria, ao abrir seus olhos, Dojima nota que Himekawa estava ao seu lado. Ela então pergunta se ele tinha recém-acordado, e ele responde que na verdade foi ela quem o acordou. Em pensamentos, ela fala que ele parecia estar bem, e para distrair o clima, ela fala que pensava em pregar uma peça nele enquanto ele dormia, e Dojima responde que já imaginava que ela faria isso. Ela fala que ele está com a mesma expressão de sempre, e suspeita que ele esteja somente matando aula, mas ele responde que não quer ouvir isso logo dela, pois é ela quem sempre fica toda vermelha com absolutamente qualquer coisa, e ficando irritada ela grita que tem uma ótima pele e que é por isso que ela cora fácil. E encarando ele seriamente, ela fala consigo mesma que ele está do mesmo jeito petulante de sempre e que foi perda de tempo ela ter se preocupado. E após isso, soltando um suspiro, ela fala que era muito estranho o fato da expressão dele nunca mudar. Mas ao olhar para ele, ela toma um susto e novamente fica corada, perguntando por que ele estava tirando a roupa em sua frente. E enquanto ele falava que iria limpar o suor do corpo, ela tampando os olhos grita para ele não tirar a roupa do nada na frente dela. E após isso, se desculpando, ele pergunta se deveria ter pedido para ela olhar para o lado. Mas ela fala que estava tudo bem e que só ficou um pouco surpresa. E enquanto ele se limpava, ela o observava atentamente, como se não conseguisse tirar os olhos dele. E então ela pergunta se ele gostaria que ela passasse o pano em suas costas. E quando ele pergunta se ela estava mesmo bem com isso, ela manda ele dar logo o pano para ela. E ao mesmo tempo que ela esfregava suas costas, Dojima pede desculpas por ela ter que fazer isso por ele. Mas ela responde que estava tudo bem, e que ao pensar melhor, ela não achava nada mal a ideia dele ficar em dívida com ela por isso. E desse modo, ele responde que também fará o mesmo por ela quando ela pegar um resfriado. Mas isso deixa ela irritada, falando que não deixará ele fazer isso. Ao terminar, ela devolve o pano para ele, e ele agradece a ela pela ajuda. Himekawa aproveita nesse momento e dá uma olhada no corpo de Dojima. Mesmo ele não praticando nenhum esporte, ele tem um ótimo físico aos olhos dela. E isso meio que deixava ela irritada, já que ela ganha peso por qualquer coisa. E enquanto pensava, ela de repente toca nas costas dele. Dojima reclama que fazia cócegas, e ela, ficando animada, fala que deveria aproveitar o momento para encontrar as fraquezas dele. E assim ela continua tocando ele em várias partes, sob o pretexto de descobrir mais fraquezas dele. Até que Dojima fala que a professora enfermeira pode chegar a qualquer momento e que ela ficará brava com Himekawa se ela estiver ali. Só que nesse exato momento a enfermeira chega na sala e ouve Dojima falando em voz alta. Ela então pergunta se ele estava se sentindo melhor, e nessa mesma hora Himekawa entra em pânico, mas Dojima rapidamente agarra ela e a esconde. A enfermeira logo abre a cortina com expressão séria, mas tudo que ela vê em sua frente é Dojima. Ele pergunta se tinha algo errado, mas ela responde que não era nada e que foi somente sua imaginação. E enquanto eles conversavam sobre o estado de recuperação
atenção e repouso dele, Himekawa, que estava sendo abraçada por Dojima, fica cada vez mais aflita e corada. E após essa longa conversa, a enfermeira novamente sai da sala, dizendo que irá relatar o estado de saúde dele para o professor encarregado de sua turma. Soltando um suspiro, Dojima se desculpa com Himekawa, falando apostar que seu cheiro não estava dos melhores devido a todo aquele suor. Mas ela permanecia em silêncio, e sem olhar para ele, ela se levanta e fala que voltará para a sala. E enquanto ela saía, ele fica sem entender nada. Do lado de fora da enfermaria, Himekawa estava completamente corada, e um sentimento novo começava a florescer em seu peito. Ao voltar para a sala, sua amiga a recebe perguntando onde ela foi. E quando ela responde que foi ao banheiro, sua amiga pergunta por que ela estava tão vermelha. Fazendo assim, Himekawa responder que é porque ela tem uma ótima pele. Sua amiga fala que poderia ser febre e que ela deveria dar uma passada na enfermaria só por precaução. Mas Himekawa, tentando disfarçar sua aflição, fala que irá pensar no caso. No dia seguinte, a aula estava prestes a começar e ainda não haviam sinais de Himekawa. E enquanto Dojima se perguntava o motivo, uma das amigas dela aparece, falando que ela não virá hoje pois aparentemente pegou um resfriado, lembrando até mesmo que o rosto dela estava muito vermelho no dia anterior. Himekawa em sua casa parecia estar sofrendo bastante. Ela certamente tinha pegado o resfriado de Dojima no dia anterior. Ela estava com febre, seu corpo estava pesado e ela até mesmo sentia calafrios. Até que de repente ela ouve a campainha tocando e decide se levantar e atender a porta pensando que fosse alguma entrega. Ao abrir a porta, ela dá de cara com Dojima e fica extremamente surpresa ao vê-lo. Tão surpresa que acaba desmaiando, mas por sorte ele consegue segurar ela. E então, a pegando no colo, ele leva ela até seu quarto e põe ela na cama novamente. Ao abrir os olhos, ela fica desconfiada e pergunta por qual motivo ele veio até ali. E ele responde que é o que parecia, e ele veio visitar uma pessoa doente. E assim ele mostra que trouxe as anotações das aulas de hoje, além de algumas bebidas e remédios para resfriado. Após isso, ele dá uma checada no quarto dela e então comenta que é surpreendentemente feminino. Irritada com a surpresa dele, ela manda ele parar de olhar para suas coisas. E ficando sem forças, ela fala que pegou aquele resfriado por culpa dele, e que isso era uma droga. Dojima responde que ela provavelmente tem razão, e ela, novamente irritada, fala que certamente era isso, e que ele deveria se desculpar com ela por isso. Mas mudando de assunto, Dojima fala que trouxe alguns supositórios e pergunta se ela gostaria de usá-los. E ficando totalmente envergonhada, ela pergunta que tipo de pervertido ele é por oferecer algo assim. Só que esse esforço todo deixa ela bem tonta de repente, e enquanto ele falava algo, a visão dela ia ficando cada vez mais turva. E assim voltamos no passado para uma das lembranças dela, onde ela pequena chama seu pai, e quando põe ela na cama, Himekawa pede para que ele não saia do seu lado até ela pegar no sono. E concordando com ela, ele segurou sua mão até que ela dormisse, a deixando com um sorriso no rosto. E agora, voltando ao presente, Himekawa novamente acorda, ficando surpresa por Dojima ainda estar ali. E quando ele pergunta como ela está, ela fala que ainda se sente tonta. E dessa forma, ele entrega uma garrafa de água para ela, dizendo que ela precisava pelo menos se manter hidratada nessas horas. E enquanto agradecia a ele, Himekawa pergunta por que ele está sendo tão gentil com ela. Ele responde que primeiramente ele foi o culpado por ela ter pego esse resfriado, e que além disso ele só é feliz quando ela está animada como sempre, e então era para ela melhorar logo. As palavras dele pegam ela de surpresa, logo a deixando corada e escondendo o rosto com a coberta. E enquanto ele falava que era hora de ir embora, ela manda ele esperar, e pede para que ele segure sua mão até que ela durma novamente. Após algum tempo, ela pega no sono, e Dojima fala em pensamentos que era um alívio que aquela febre parecia ter baixado um pouco. Mas ao mesmo tempo que ele pensava, ela aperta sua mão com força, e de repente solta um "eu te amo", deixando ele sem reação. Isso até que ela solta um sorriso dizendo que ama carne assada. E com isso ele fala que ela certamente deve estar melhor se já está sonhando com comida. E após coçar sua nuca, ele fala que aquilo realmente pegou ele de surpresa. Em um dia quente do lado de fora da escola, Dojima e Himekawa tomavam um refrigerante. E após tomar tudo numa vez só, ela fala que era muito bom estar viva novamente. E Dojima fala que ela até parecia um velho que acabou de sair do trabalho. E mandando ele calar a boca, ela fala que é terrível ter que estudar com aquele calor todo. Mas enquanto ela falava, ela de repente escuta um barulho, logo ficando assustada e perguntando o que era. E ao olhar bem, ela nota uma cigarra no chão, falando que aquele inseto parecia Dojima. Ela então comenta que esses insetos são tão barulhentos quanto motos à noite, e que só o barulho dessas cigarras é o suficiente para tornar o clima úmido. Dojima responde que não tinha o que fazer, pois esse é o ciclo de reprodução delas. E desse modo, com expressão séria, Himekawa pergunta se aqueles motoqueiros que fazem barulho à noite também estão na realidade à procura de parceiras para reproduzir. Dojima, incrédulo com aquele raciocínio dela, fala que aquela era uma forma engraçada de pensar. E Himekawa, conversando com aquela cigarra, fala que se ela for passar tanto tempo no subterrâneo, ela deveria pelo menos encontrar
encontrar um parceiro antes disso, e Dojima responde que não tinha por que ela falar essas coisas para aquele inseto morto. Ela estava prestes a falar algo, até notar que Dojima parecia não saber sobre um certo fenômeno envolvendo as cigarras. Fenômeno esse em que elas ficam de cabeça para baixo e parecem mortas à primeira vista, mas que ao mexer com elas ficam bem agressivas. Dojima, ao notar que ela se afastou, de repente pergunta o que ela estava fazendo, e com um baita sorriso ela pede para que ele traga aquela cigarra até perto dela. E quando ele pergunta o porquê, ela fala que gostaria de enterrar ela, perguntando se ele por acaso não sentia pena daquele pobre inseto. E enquanto ele perguntava qual era daquela gentileza toda dela repentina, Himekawa começa a provocá-lo, perguntando se ele não conseguia tocar em uma cigarra mesmo sendo um garoto. E caindo em sua provocação, ele fala que não tinha nada contra insetos e decide pegar a cigarra. Até ali, tudo tinha ido de acordo com o que ela queria. E o chamando de idiota, ela fala em pensamentos que ele não faz nem ideia do quão agressivas essas cigarras ficam em seus momentos finais. Ele certamente irá se assustar quando tocar nela. E ao mesmo tempo que ele aproximava sua mão, a cigarra já mostrava sinais de irritação. E no momento em que ele a pega, ela entra em fúria e Himekawa fica pasma com aquela falta de reação dele. E gritando, ela fala que ele deveria pelo menos ter ficado surpreso com aquilo. E quando ele fala que ficou um pouco surpreso, Himekawa indignada fala que não era o que parecia e pergunta se ele sofre de paralisia emocional por acaso. Ele então relembra ela de que faz parte de um clube de biologia, e isso faz ela finalmente cair na real. E no momento em que ele aproxima aquela cigarra dela, Himekawa se assusta e pergunta por que ele trouxe aquilo até ela. Confuso, ele fala que foi ela quem pediu, e ela responde que como aquele inseto ainda estava vivo, não tinha motivo para eles o enterrarem. E enquanto ele falava que ela tinha razão, Himekawa em pensamento se perguntava se ele fez aquilo de propósito. Mas ao mesmo tempo que ela falava, a cigarra de repente voa da mão de Dojima, e no momento em que ele chama por ela e ela vira para ele irritada, a cigarra pousa no meio de sua cara. Isso faz ela levar um susto tão grande que ela solta um grito com todas as suas forças. Pouco tempo depois, Dojima pergunta se ela estava bem, mas logo nota que ela havia desmaiado com o susto. E bem na hora, o sinal para a próxima aula toca, deixando ele sem saber o que fazer, até que ele tem uma ideia. E essa ideia foi pintar os olhos fechados dela com caneta, assim fazendo parecer que ela estava acordada e prestando atenção na aula. E um trauma com cigarras foi aparentemente criado com sucesso.